O que é procrastinação? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez você se deu conta que não fez nada o que realmente precisava fazer, que acabou procrastinando, fazendo coisas e tarefas secundárias, ao invés de fazer o que realmente precisava ser feito. Estabeleceu metas pela manhã ou no início do ano, mas o tempo passou. Dias, semanas, meses e até anos. E quando você parou para analisar, percebeu que não conseguiu fazer muita coisa. E aí vem a culpa, a vergonha, a raiva de si mesmo, reduzindo autoconfiança e entrando em um ciclo de estabelecer metas pela manhã e se sentir culpado à noite. E isso continua se repetindo. Se isso te parece familiar, então não saia desse vídeo, porque para isso tem solução. Separei algumas dicas importantes que irão te ajudar a combater e a parar de procrastinar. Mas antes, vamos entender o que é a procrastinação. Essa palavra vem do latim procrastinatus. Pro significa frente e crastinus é amanhã. A procrastinação é o ato de adiar ou postergar tarefas, que significa deixar uma tarefa para amanhã, deixar para depois uma atividade que a gente precisa fazer, onde muitas vezes é por escolha, mesmo sabendo que isso pode gerar consequências negativas. Um autor anônimo escreveu: a procrastinação é a arte de manter-se ocupado sem fazer nada importante. Um poeta grego também escreveu: não adiais para amanhã nem para depois de amanhã. Celeiros não se enchem por aqueles que postergam e dedicam seu tempo ao infrutífero. Quais são as causas da procrastinação? Primeira causa: fatores psicológicos. Medo do fracasso, perfeccionismo, ansiedade, insegurança. Exemplo: imagine uma pessoa que está trabalhando em um projeto importante, como a criação de uma apresentação para a reunião de trabalho. Ela começa a planejar, mas sente uma pressão enorme para que tudo seja perfeito. Ela revisa e refaz os slides várias vezes, preocupada com cada detalhe, a ponto de demorar muito mais do que o necessário. Mesmo depois de terminar, ela não consegue parar de pensar em como poderia melhorar ainda mais cada aspecto. O medo de cometer algum erro e ser julgada negativamente faz com que ela sinta uma ansiedade e insegurança constante, evitando terminar o trabalho a tempo ou até mesmo apresentá-lo. Esse comportamento é um reflexo do medo do fracasso e do perfeccionismo, pois a pessoa se preocupa excessivamente com a possibilidade de não atingir um padrão perfeito e acaba se paralisando ou sobrecarregando com o processo. Ainda falando de fatores psicológicos, outro exemplo é a falta de motivação e baixa autoestima. Imagine alguém que está insatisfeito com o trabalho, mas sente que não tem energia ou vontade de buscar algo novo. Essa pessoa já tentou várias vezes melhorar sua situação, como enviar currículos ou buscar um novo projeto, mas sempre que algo não dá certo, ela se sente desanimada e acredita que não é capaz de conquistar seus objetivos. A cada nova tentativa frustrada, ela vai se convencendo de que não é boa o suficiente e que não vai mudar, mesmo quando surgem pequenas oportunidades. A pessoa sente incapaz de aproveitá-las porque acha que não merece ou que nunca vai ser bem-sucedido. Esse ciclo é um exemplo claro de falta de motivação, pois a pessoa perde a energia para tentar e a baixa autoestima, pois ela não acredita no seu próprio valor ou capacidade. Como combater ou evitar esses conselhos psicológicos? Com mudança de mentalidade. Pode ser um desafio, mas é totalmente possível com algumas mudanças no estilo de vida e na forma como encaramos nossos pensamentos. Como, por exemplo, reduzindo o perfeccionismo, aceitar falhas como parte do processo de aprendizado, focar no processo, não na perfeição. Pratique a autocompaixão, seja gentil consigo mesmo, em vez de se criticar.
Evite comparações com outras pessoas, especialmente em tempos de redes sociais, porque pode minar a autoestima. Evite pensamentos negativos. A baixa autoestima geralmente está ligada a pensamentos negativos. Veja se há outra forma mais positiva de ver a situação. Exercite a gratidão. Comece a praticar a gratidão, anotando pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode ajudar a mudar o seu foco ao invés de se concentrar apenas no que está errado ou faltando. Segunda causa: fatores ambientais. Distrações com a TV, celular e internet. Um exemplo de distração com a TV, celular e internet pode ser o seguinte: imagine que você chega em casa depois de um dia cansativo e, ao invés de fazer algo produtivo, você liga a TV e começa a assistir a um programa de forma automática. Mas nem se importa muito com o conteúdo, passam-se horas e no fim fica com a sensação de tempo perdido. Depois se senta para estudar ou trabalhar em uma tarefa importante, como preparar uma apresentação ou terminar um relatório. No entanto, logo ao começar, sente a tentação de olhar o celular. Talvez seja só uma olhadinha rápida nas redes sociais, mas acaba ficando por mais de 30 minutos. Depois ela decide checar os e-mails e então começa a responder mensagens e, sem perceber, já se passaram horas. Quando finalmente volta à tarefa, se sente sobrecarregada, pois perdeu muito tempo e a produtividade foi comprometida. Esse comportamento de se deixar levar por distrações na TV, celular e por notificações online é um exemplo clássico de como a TV, o celular e a internet podem ser grandes fontes de procrastinação, dificultando o foco e a execução eficiente de tarefas. Mas como combater e evitar essas distrações na TV, celular e internet? É mais um grande desafio, mas com algumas estratégias você pode ganhar mais foco. Veja aqui algumas dicas. Defina horários específicos para o uso. Estabeleça um tempo certo para assistir TV, navegar na internet ou usar o celular. Use isso como uma recompensa depois de concluir tarefas importantes. Desative notificações. As notificações são grandes vilãs da distração. Desative os aplicativos que não são essenciais ou coloque o celular no modo não perturbe. Organize seu ambiente. Mantenha seu espaço de trabalho livre de elementos que possam te distrair, como a TV ou o celular. Se necessário, deixe o celular em outro cômodo enquanto estiver trabalhando. Estabeleça metas claras e pequenas. Divida seu trabalho ou estudo em blocos menores com metas bem definidas. Isso mantém você focado e evita a tentação de se distrair. Crie uma rotina. A disciplina de uma rotina diária pode ajudar a reduzir a procrastinação. Reserve momentos para lazer, mas foque nas tarefas antes de merecer esse tempo. Limite o tempo nas redes sociais. Muitos celulares têm a funcionalidade que mostram quanto tempo você passou em cada aplicativo. Use isso a seu favor para limitar e monitorar o uso. Pratique o autocontrole. Quando sentir vontade de usar a TV ou o celular sem motivo, lembre-se do que você precisa realizar e foque nisso. Às vezes, a força de vontade pode ser o fator decisivo. Assista conscientemente. Se você decidir assistir algo, faça isso de forma intencional. Evite ficar zapeando canais ou abrindo vídeos aleatórios na internet. Dedique-se ao que está assistindo por completo. O mais importante é criar um equilíbrio entre lazer e produtividade. O que funciona para você pode depender de testar algumas dessas estratégias e adaptá-las ao seu ritmo. Quais são os tipos de procrastinação? Procrastinação ativa: adiar uma tarefa,
mas trabalhando em outras atividades. Procrastinação passiva: deixar de fazer algo sem realmente agir em outras atividades. E a procrastinação criativa: às vezes, o ato de adiar pode proporcionar o tempo necessário para o melhor raciocínio ou solução criativa. Precisamos saber equilibrar o tempo entre a ação e a reflexão. Para isso, podemos usar algumas estratégias eficazes para superar a procrastinação, como, por exemplo, técnicas de gestão do tempo. Método Pomodoro: 25 minutos de foco, mais 5 minutos de descanso. Essa técnica consiste em trabalhar por 25 minutos focados e depois fazer uma pausa de 5 minutos. Após 4 ciclos de 25 minutos, você faz uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Essa abordagem ajuda a combater a procrastinação, pois divide o tempo em períodos curtos e intensos de trabalho, tornando a tarefa menos assustadora e mais gerenciável. Usar a regra dos 2 minutos. A ideia aqui é: se uma tarefa levar menos de 2 minutos para ser feita, faça imediatamente. Isso pode ser eficaz para aquelas tarefas pequenas que você tem a tendência de adiar. Ao fazê-la logo, você diminui o volume de tarefas e se sente mais produtivo. Dividir tarefas grandes em etapas pequenas. Quando a tarefa parece grande demais, pode ser difícil de começar. Ao dividi-la em etapas menores, você torna o trabalho mais acessível e menos intimidador. Ao completar cada etapa, você também sente um senso de progresso. Exemplo: se você precisa limpar a casa inteira, divide em tarefas como limpar a cozinha, organizar o quarto, passar o pano na sala e assim por diante. Focar em um pequeno pedaço de cada vez, isso torna o processo menos cansativo. Estabeleça prazos realistas e recompensas. Criar prazos menores e recompensar-se por cumpri-los pode ajudar a aumentar a motivação. Ao decidir um prazo para uma tarefa e se premiar após a conclusão, você cria um ciclo positivo. A expectativa de receber um prêmio é algo que motiva o nosso cérebro, e isso ativa o chamado circuito da recompensa, que libera dopamina e deixa a gente mais animado. Exemplo: após terminar sua tarefa, você pode se recompensar com algo que você goste, como descansar, usar o celular ou assistir a um filme na TV. Essas estratégias, se praticadas com consciência, podem ajudar a superar a procrastinação, aumentar a produtividade e transformar grandes tarefas em conquistas menores e mais fáceis de gerenciar. É difícil começar uma tarefa e é normal ter dificuldade em começar, mas, segundo Franklin, o segredo não é começar, mas continuar. A Bíblia nos exorta a viver de forma diligente e não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, está escrito: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Este versículo nos ensina que ficar adiando as decisões ou as ações, esperando pelas condições perfeitas, pode resultar em nada ser feito. A procrastinação em ações que devem ser tomadas pode impedir o progresso. A procrastinação pode ser vista como uma falha em assumir responsabilidades, sejam espirituais, pessoais ou materiais. E com isso pode ter consequências negativas. A Bíblia nos incentiva a agir com diligência e sabedoria, aproveitando o tempo de forma que honre a Deus e nos beneficie. E depois de procrastinar para fazer esse vídeo, finalizamos. Agora nos conte uma das suas experiências com a procrastinação. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem com Deus e até a próxima.